Olá, foi sancionada a lei que destina 75% dos royalties da exploração do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A estimativa é de que os royalties assegurem recursos para a educação e saúde para os próximos 35 anos. Veja como foi a cerimônia de sanção no Palácio do Planalto com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Filho de Piranhas, margens plácidas, de povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, a estrela é sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos nesse instante a presidente da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros. No mês de janeiro de 2009, na cidade de Salvador, mais de 2.000 estudantes, representantes de centro acadêmico de todos os lugares do país, debateram a então recente descoberta do petróleo abaixo da camada de sal na costa brasileira e concluíram: esta grande riqueza precisa se voltar para o desenvolvimento de nosso país e para o fortalecimento da nossa soberania. Foi naquele momento, então, que surgiu uma grande ideia. A mesma UNE que participou de forma decisiva da campanha O Petróleo é Nosso, agora, então, propôs a destinação dos royalties do petróleo e parte do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação. Uma vez lançada esta proposta pela entidade, a campanha ganhou as ruas, contou com o apoio generoso da presidenta Dilma Rousseff e ganhou o Congresso Nacional, se transformando nesta conquista que celebramos esta tarde. Esta que é uma das maiores conquistas da história da educação brasileira. A educação em nosso país avançou muito nos últimos anos, com a criação do Fundep, a duplicação de vagas nas universidades federais, a criação do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Entretanto, ainda temos parcela significativa de nossa população analfabeta e, pela frente, temos o desafio de universalizar o acesso à educação de qualidade em todos os níveis e barrar a desnacionalização de nossas universidades privadas. Para tanto, aumentar de forma robusta o orçamento para a educação pública, nos aproximando da meta de 10% do PIB para a educação, é fundamental em um país que trata com carinho e responsabilidade a sua futura classe trabalhadora. A educação é também fator estruturante e elementar para o fortalecimento da soberania brasileira. Ao destinar os recursos dessa grande riqueza que é o petróleo para a educação,
Possibilitamos que este novo ciclo econômico que se abre não repita os erros do passado, no qual o nosso açúcar, café, minério e borracha serviram para o enriquecimento de empresas e países alheios à realidade nacional. Com o passar dos anos, a riqueza esgotável do petróleo se torna cada vez mais estratégica e, portanto, mais visada pelos interesses estrangeiros. É preciso ter atenção com a maneira como a qual estes interesses atuam sobre o nosso petróleo. As recentes denúncias de espionagem, que atingiram também a Petrobras, exigem uma resposta altiva do governo e de todo o povo brasileiro a esta grave violação da soberania do nosso país. Destinar a riqueza do petróleo para a educação é um primeiro e grande e histórico passo. Sigamos, portanto, em frente, rumo a um Brasil cada vez mais desenvolvido, democrático e soberano. Eu queria deixar os meus cumprimentos e meus parabéns para a presidenta Dilma Rousseff, para todos os estudantes que estão aqui presentes e que são parte decisiva dessa conquista que celebramos hoje, e para todo o Brasil. E para todo o povo brasileiro que, com muita generosidade, força e altivez, vem construindo esse grande país. Muito obrigada. A seguir, ouviremos palavras do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Hoje é um dia histórico, não só para o Brasil, mas para o Sistema Único de Saúde. É um dia onde o povo brasileiro, com a participação fundamental não só do governo federal, sob a liderança da presidenta Dilma e do ministro Mercadante, mas também do Congresso Nacional, nós estamos dando uma demonstração dos desafios que nós temos para mudar a realidade da saúde do nosso país. Não é fácil um país como o nosso Brasil, de quase 200 milhões de habitantes, buscar oferecer saúde com qualidade, de forma gratuita, pública, um SUS 100% público, como eu vi a camiseta de uma representante aqui, para um país da nossa dimensão, com as nossas diferenças, com as nossas dimensões geográficas. Não à toa, nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes resolveu assumir esse desafio. O Brasil é único em relação a isso. Poder oferecer de forma gratuita desde a vacina até o transplante de órgãos, e o Brasil é reconhecido mundialmente com todos os esforços, todas as dificuldades, para poder oferecer isso à sua população. E sabemos que há uma longa caminhada ainda para fazermos uma profunda mudança na saúde pública do nosso país, para que a gente possa oferecer saúde com qualidade à nossa população. Eu quero dizer que o dia de hoje é um passo decisivo nessa caminhada. Desde 2007, quando da noite para o dia se arrancaram 42 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde com a retirada da CPMF para financiar a saúde pública do país, nenhuma outra fonte nova tinha reaparecido para a área da saúde. E foi a liderança da presidenta Dilma, a condução do ministro Mercadante e principalmente a sensibilidade dos senadores e deputados. Hoje, com essa sanção, presidenta, nós voltamos a ter mais uma fonte para financiar esse Sistema Único de Saúde do nosso país, que é a única alternativa de atendimento para 145 milhões de brasileiros e de brasileiras. Quero dizer que o passo que nós estamos dando hoje é muito importante para buscarmos tornar o SUS e o projeto do SUS como algo viável. E certamente a gente espera do Congresso Nacional outros passos, como por exemplo a discussão agora de que o orçamento impositivo coloque 50% das emendas para financiar a saúde do nosso país. Dizer também que hoje é um momento histórico também para o SUS, porque mostra que quando educação e saúde caminham juntas, quem ganha é a saúde do povo brasileiro e quem ganha é a educação. Presidenta, há 2 meses atrás, no dia 8 de julho, hoje é dia 9 de setembro,
Há 2 meses atrás, 2 meses e um dia atrás, nós estávamos aqui nesse Palácio do Planalto lançando o programa Mais Médicos, que é um programa conjunto em parceria com a saúde e a educação. Nós sabemos que o Mais Médicos, sozinho, não vai resolver todos os problemas de saúde que o nosso país tem, mas sabemos, e o encaminhamento do programa, a implantação do programa tem demonstrado isso, sem dúvida alguma. Foi o passo mais corajoso já dado por uma presidenta da República para levar para milhões de brasileiros que não têm profissionais para o atendimento médico, que possamos dar esse primeiro passo. Sabemos que será um primeiro passo dessa longa caminhada e a sanção dos royalties ajudará muito cada um de nós nessa longa caminhada. Mas para caminhar para o rumo certo, você tem que ter o norte certo. E o Mais Médicos está consolidando isso na sociedade brasileira. Que nenhum interesse pode estar acima do interesse da saúde de 200 milhões de brasileiros. Esse interesse tem que estar acima de qualquer lugar quando se fala na área da saúde. E por fim terminar, da importância dessa parceria saúde e educação, porque ter prédio bem estruturado para oferecer saúde é importante, ter equipamentos bem estruturados e modernos é muito importante, ter formas de garantir a oferta de medicamentos, insumos é muito importante, mas a alma de um serviço de saúde são os seus profissionais, os seus trabalhadores e suas trabalhadoras. E a gente não garante saúde humanizada, com qualidade, atualizada, sem termos trabalhadores e trabalhadoras com a formação adequada, e essa formação certamente começa desde lá o ensino fundamental, por isso a importância da parceria da saúde e educação. E, senhora presidenta, com esse tema do pré-sal, mais uma vez a senhora demonstra que a senhora é uma estadista, porque tem ações de curto prazo, porque não se nega a ver o sofrimento de curto prazo do nosso povo, como essa oferta emergencial do Mais Médicos, que esse mês já começa a atender pessoas que não tinham médico nas suas unidades de saúde. Mas, ao mesmo tempo, pensa o curto prazo, garante para o futuro do nosso país, para outros governos, para os próximos anos, bases importantes para o nosso país, para que a gente possa continuar crescendo, reduzindo a desigualdade e ocupando o nosso espaço no mundo inteiro, que a gente sabe que quando a gente ocupa um espaço no mundo, incomoda a muitos que estavam acostumados que o espaço era ocupado só por eles. Um grande abraço, quero agradecer mais uma vez à sociedade, o Congresso Nacional e à presidenta Dilma por esse passo importante para a saúde e a educação do nosso país. Nesse momento, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fará uso da palavra. Eu diria, presidenta, que de tantos legados que eu sei que o seu governo vai deixar, do meu ponto de vista, e olhando para a história do Brasil, talvez esse seja o maior legado para as futuras gerações desse país, ter conseguido vincular os recursos dos royalties e do pré-sal para nós darmos um salto histórico na educação ao longo das próximas décadas. Portanto, hoje é um dia de celebração de uma bandeira, porque os 100% dos royalties não nasceu nas ruas e nem de nenhuma entidade de luta pela educação no Brasil. Essa bandeira é da senhora, foi a senhora que levantou os 100% dos royalties para a educação brasileira. Mas é verdade também que os movimentos sociais, os estudantes, as entidades, fizeram avançar no Congresso as conquistas que nós estamos tendo hoje. E por que a presidenta definiu essa bandeira como uma bandeira histórica? Porque os royalties são aquela parcela da riqueza da produção do petróleo que fica para o Estado brasileiro. E agora, no regime de partilha, nós teremos também a contrapartida em óleo dos campos de petróleo a virem a ser licitados.
E os royalties são exatamente para preparar o Brasil pós-petróleo. O significado mais profundo dos royalties é preparar o país para viver sem aquela riqueza que não é renovável. Como é uma riqueza não renovável, nós precisamos construir uma base sólida que permita o país viver sem o petróleo. E essa base sólida é a educação. É ela que pode preparar o país para a sociedade do conhecimento, formando talentos, produzindo pesquisa, produzindo ciência, tecnologia, inovação, que só investindo na educação nós poderemos dar esse salto, inclusive para descobrirmos e desenvolvermos novas fontes de energia. O Brasil é um país que está se transformando numa potência petrolífera tardia. Só esse campo de Libra, de 8 a 12 bilhões de barris, é quase todas as reservas que nós acumulamos em mais de 70 anos de pesquisa. Nós temos em torno de 15 bilhões de barris de petróleo disponíveis. Por ser uma potência petrolífera tardia, nós não temos o direito de repetir os erros que nós já conhecemos das grandes potências petrolíferas. Olhem o IDH de grandes países produtores e exportadores de petróleo. Eu cito alguns de passagem: a Nigéria, a Guiné Equatorial, ou olhe a história do Iraque, do Irã, da Arábia Saudita, ou mesmo aqui no nosso continente, quando no início dos anos 70 foram descobertos grandes campos de petróleo na Venezuela, o grande economista Celso Furtado, e rendo aqui mais uma vez minhas homenagens a ele, escreveu um livro dizendo que a Venezuela é o primeiro país da região que pode se transformar num país que rompa o subdesenvolvimento ou não. Depende de como eles vão usar essa riqueza. E olhando para a história, a gente vê que também a Venezuela teve dificuldade de romper com a doença holandesa, porque a riqueza do petróleo, ela impacta tanto a economia que aprecia a moeda, você perde a capacidade de desenvolver os outros setores da economia, desindustrializa o país, essa foi a experiência da Holanda, e cria uma economia parasitária. Portanto, que vive basicamente dessa riqueza. O Brasil não pode repetir esse erro. Nós já somos a 6ª economia do mundo. Portanto, olhando para essa história, e a presidenta, quando era ministra de Minas e Energia, estudou profundamente o assunto, olhando as experiências de outros países, e as poucas experiências exitosas, como a Noruega, foram exitosas porque criaram um fundo soberano, criaram uma poupança de longo prazo e vincularam essa riqueza a objetivos mais nobres do que simplesmente inchar a máquina do governo, ter um gasto no custeio sem nenhum critério e perder uma grande oportunidade histórica. Eu acho que nós estamos seguindo hoje o que tem de melhor na história do aprendizado do que foram as grandes potências produtoras de petróleo. O governo encaminhou esse projeto 2 vezes ao Congresso, na forma de uma medida provisória e na forma de um projeto de lei, e fomos derrotados. Eu, inclusive, fui derrotado mais vezes, porque quando era senador já lutava pelos 100% dos royalties, e nós tivemos só 4 votos no plenário na época que nós votamos pela primeira vez os royalties do petróleo. E a presidenta levantou essa bandeira, e com essa coragem, essa firmeza que ela sempre teve, quando nós tivemos as mobilizações das ruas, as ruas não levantaram essa bandeira, mas ajudaram essa bandeira a virar verdade histórica, porque mudou o sentimento do Congresso, dos próprios prefeitos, governadores, e nós conseguimos avançar desta forma, 75% para a educação, 25% para a saúde. A Câmara avançou, e o relator André Figueiredo contribuiu muito nisso, porque no desenho da proposta, a Câmara olhou para a urgência da educação e vinculou metade do Fundo Social para a educação, sendo 100%, 75%, 25%, além dos 100% dos royalties que a presidenta tinha definido originalmente. Quando nós fomos, e a Câmara foi além, ela também estabeleceu alguma vinculação para os estados e municípios, e estabeleceu um piso de 60% para os leilões do Campo de Libra. Quando nós fomos para o Senado, se a Câmara votou pela urgência, o Senado votou pela prudência. O Senado retirou o dispositivo da vinculação de estados e municípios, preocupado com a judicialização da matéria. E retirou os 60%, achando que era indevido. Nós estávamos à véspera de um grande, maior leilão da história da economia do petróleo, o piso era 40%, não havia necessidade daquele dispositivo. E, em vez de vincular metade do fundo social, vinculou metade do rendimento do fundo. Ou seja, a Câmara garantia mais recursos nas primeiras 2 décadas, o Senado garantia mais recursos na última década, quando a gente olha 35 anos,
E no final do processo, o Senado deixava 2 vezes mais recursos na poupança do que a Câmara deixaria. Quando nós voltamos para a Câmara, e aí eu acho que o bom entendimento foi importante, aqui faço só um pequeno parênteses para concluir, quando na Convenção da Pensilvânia foi criado o Senado americano, o Hamilton levou para o Thomas Jefferson, dizendo, nós estamos criando o Senado. E o presidente perguntou, mas para que outra Câmara, se nós já temos a Câmara dos Deputados? E ele estava tomando chá, e o chá estava quente, ele pôs no pires para esfriar o chá. E o Hamilton falou, não, é que nem a sua xícara e o seu pires. A Câmara sempre esquenta, o Senado sempre esfria. É para isso que tem 2 casas, né? Em geral, os mais velhos, majoritários, vão para o Senado, e o primeiro momento da vida pública começa sempre pela Câmara. Então, o equilíbrio entre a Câmara e o Senado permitiu uma saída sábia. Nós não judicializamos a matéria, nós garantimos o leilão do Campo de Libra e nós olhamos para a urgência do ponto de vista da educação. Acho que nós podemos, ao longo da história, repensar esse equilíbrio. Como é que a gente começa forte e preserva mais recursos ao final. Mas, seguramente, nós demos um passo fundamental. Termino, presidente, dizendo que a educação, o desafio não é só o financiamento. É continuar a inclusão e, principalmente, olhar para a qualidade da educação do Brasil, porque nós temos muita coisa para fazer. Por isso, o seu governo está dando grande prioridade às creches. São 9.000 creches que nós estamos construindo. E iremos construir para melhorarmos a creche e a educação infantil. Por isso, o seu governo tem hoje o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Nós estamos dando uma bolsa para os 310.000 professores alfabetizadores para melhorar a alfabetização, aprender a ler, escrever, interpretar o primeiro texto, porque nada vai acontecer na educação se a gente não resolver isso até 8 anos de idade, se possível antes. É fundamental a alfabetização na idade certa. Por isso, o seu governo tem hoje 49.000 escolas, com 7 horas de jornada escolar, que é o caminho para a educação tempo integral, porque não teremos educação de qualidade se não tivermos educação em tempo integral, especialmente no ensino fundamental e médio. Por isso, o seu governo tem hoje o Pronatec, mais de 4 milhões de estudantes hoje, em 2 anos e meio, fazendo formação técnica profissionalizante e melhorando a qualificação no mercado de trabalho. Por isso, nós temos uma forte expansão dos institutos federais e das universidades federais que o reúne. Nós estamos mais do que dobrando o número de estudantes de ensino superior nas universidades públicas e quero saudar as universidades federais hoje que aparecem com grande destaque no ranking da USP e qualquer outro no ranking da Folha de São Paulo, junto com USP, Unicamp e qualquer outra ranking que for feito, elas estarão na liderança da qualidade no país, são o eixo estruturante do ensino superior. É por isso, presidente, que hoje no seu governo, o programa que também a senhora criou, o Ciência Sem Fronteira, nós estamos com 53.000 estudantes bolsistas no exterior, agora mudando a história da ciência e da educação. Por tudo isso, eu acho que nós temos muita coisa para fazer, aprovando o Plano Nacional de Educação, que é fundamental para continuar avançando na direção dessas grandes metas históricas, e temos um desafio ainda maior na educação. Nós não podemos continuar reprovando estudantes, mas nós não podemos continuar aprovando automaticamente, sem avaliação, sem boletim, sem que a gente tenha, de fato, qualidade na escola pública brasileira. E os royalties, além de garantir inclusão e qualidade, presidente, tem que garantir também salário e carreira para os profissionais da educação e para os professores. Porque se é verdade que muitos municípios não conseguem pagar hoje, alguns estados, o piso nacional, que nós reajustamos em 64% nos últimos 3 anos o piso e a Receita não tem acompanhado, é um tema que nós precisamos encontrar uma solução. O outro lado também é verdade que o piso é um pouco mais que 2 salários mínimos. E nós nunca teremos os melhores profissionais na sala de aula, é ali que eles têm que estar, se nós queremos, de fato, transformar essa nação numa nação desenvolvida. Só seremos desenvolvidos se tivermos educação. E hoje, presidente, a senhora assinou um caminho na história, o caminho que a educação é a prioridade das prioridades e a receita nova que o Estado brasileiro tem está indo prioritariamente para a sala de aula e para o futuro do Brasil. Muito obrigado e parabéns. Eu me sinto muito honrado de fazer parte do seu governo e viver um momento como esse. Obrigado, presidente. Nesse instante, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff,
sanciona o projeto de lei que dispõe sobre a destinação para as áreas da educação e saúde de parcela dos royalties e da participação especial oriundos da exploração de petróleo e gás natural. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. O artigo 205 da nossa Constituição contém duas regras muito claras. A primeira diz que a educação é um direito de todos. A segunda, que a educação é um dever do Estado. Nós, e aqui o nós significa governo, Congresso, sociedade, organizações estudantis, acrescentamos nos últimos anos uma terceira regra. A educação das crianças e dos jovens é um compromisso com toda a nossa nação. Compromisso que temos cumprido com a alocação de recursos crescentes no orçamento da educação e que se expressa também em investimentos e na ampliação do acesso à educação, no esforço à elevação da qualidade, nos seus vários níveis, da creche ao pós-graduação. Fizemos muito pela educação, mas é importante que se diga, ainda falta muito que fazer, e nós devemos fazer muito mais. Por isso, é fundamental essa decisão que uniu as forças do nosso país, as forças políticas, as forças sociais, as forças econômicas, e que atribuiu os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social, que será gerado com a exploração dos campos do pré-sal, para a educação e a saúde. Nós estamos implementando dois pactos, o Pacto da Educação e o Pacto da Saúde, que assumimos como sendo pedras fundamentais desse processo no Brasil. Que processo? O processo em que, apesar do grande avanço que nós tivemos, nós sabemos que é fundamental melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos nessas duas áreas em especial. Eu queria levantar aqui uma questão que muitas vezes se passa ao largo dela. Ela foi dita em relação à educação, mas ela cabe também em relação à saúde. Numa discussão sobre o custo da educação para o Estado, um educador americano chamado Derek Bock fez uma afirmativa que eu acho que se encaixa perfeitamente nesse momento que nós estamos vivendo. A afirmação era a seguinte: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Essa frase, ela mostra claramente o preço que se paga por não se ter educação de qualidade, educação para todos, e saúde de qualidade, saúde para todos. Ela vale também para a questão da saúde. É exatamente isso que nós estamos discutindo aqui de uma forma muito madura. A educação é cara. Eu vou falar primeiro da educação. Ela é cara, é onerosa para os orçamentos públicos, mas não se pode economizar com ela, porque a sua ausência significa a vitória da ignorância, o que custa muito mais ao país, à sua população e a cada um de nós especificamente. É caro, mas nós sabemos que tem de ser feito. E essa consciência está expressa nessa cerimônia hoje. E foi o que nós todos fizemos ao propor que os royalties de petróleo e a metade dos recursos recebidos pelo Fundo Social do Pré-Sal fossem aplicados à educação. Foi o que conseguimos com a aprovação desta lei pelo Congresso Nacional,
com mudanças que aperfeiçoaram a proposta e preservaram o espírito da lei. Ao Congresso, portanto, devemos reconhecimento pela sensibilidade social e pela visão estratégica que o Congresso demonstrou ao incluir a destinação de parcela dos recursos também para o investimento na saúde. Aproveito para fazer um agradecimento especial ao deputado André Figueiredo. Eu agradeço também ao nosso senador Eduardo Braga, mas eu queria fazer um agradecimento especial ao deputado André Figueiredo, aguerrido relator deste projeto. A dedicação do André, o esforço do André para a construção do consenso em torno da matéria foram decisivos. Manifesto aqui, André, o reconhecimento do governo, a importante histórica contribuição dada por você ao financiamento e à sustentabilidade da educação no Brasil. Por outro lado, uma das inovações feitas pelo Congresso Nacional foi a destinação de 25% dos recursos dos royalties para o investimento na saúde. É indiscutível a relevância dessa decisão e ela vai ao encontro de uma das maiores preocupações de nossa sociedade, que é a oferta de serviços de saúde de qualidade para todos. Meu governo tem feito um grande esforço para ampliar os investimentos em saúde. Nós vimos o orçamento federal crescendo ano a ano, mas nós não podemos esquecer, e esse é um momento especial, porque aqui hoje nós mostramos a maturidade do país, que sabe que para ter aumento de qualidade é preciso recurso. Por isso, no que se refere à saúde, nós estamos cumprindo a emenda 29 e serão, esse ano, esse próximo ano, serão, não é 2003 mesmo, 83 bilhões de reais. Mas eu acho que esses 25% são muito bem-vindos. Nós sabemos que sem recursos não há como se prestar serviço de qualidade. Por isso, eu quero dizer a vocês que eu acho esse primeiro passo dos 25% muito correto, como disse o ministro Padilha, e também espero que no orçamento das emendas se destine 50% delas à saúde no Brasil, porque isso significará melhorar a qualidade. Nós estamos fazendo um grande esforço com os mais médicos. Vocês sabem que tem municípios desse país que um médico não mora nele, né? 701 municípios desse país, médicos não residem nele. Nós temos de enfrentar a questão da qualidade do atendimento médico. Com o quê? Com infraestrutura, mas também com médicos. Sabemos que esse é o primeiro passo, e isso é fundamental para dar substância para a atenção básica da saúde no nosso país. Sem isso, nós não teremos como privilegiar a saúde da nossa população. E é algo que o Brasil avançou. O Brasil avançou quando concebeu o SUS. O SUS é, de fato, uma das melhores propostas feitas na área da saúde, eu acho, em todo o mundo. Daí porque tenho de comemorar esses 25% destinados à saúde. Queria dizer aos senhores que eu estou certa que com esses 25% nós damos um primeiro passo numa discussão que é fundamental que o país encare, que nós superamos com a destinação dos 75% para a educação, que é a destinação de que recursos para atender à saúde, tanto do plano federal, estadual quanto municipal. Minhas amigas e meus amigos aqui presentes, e vou falar agora fundamentalmente de educação, nós vamos usar esses recursos dos royalties do petróleo e os do Fundo Social
para investir em educação. E aqui eu quero fazer uma observação. Na prestação de serviços, especificamente nessas duas áreas, saúde e educação, a valorização das pessoas é fundamental. E aqui eu estou falando da importância para se melhorar a educação no Brasil, da valorização do professor da rede pública, com salários maiores, com capacitação profissional melhor e com boas condições de trabalho. Por isso, ao levantar a questão dos recursos, eu acredito que muitas vezes isso foi classificado como custeio. Para mim, isso é investimento no país. Investir nos nossos professores significa melhorar e acumular algo que é talvez tão importante quanto investir em médicos, é investir em professores. Professores mais bem pagos, com acesso à qualificação profissional, mais respeitados pelos alunos e pela sociedade, porque a sociedade também tem de melhorar a sua avaliação do professor, porque você não atrairá professores qualificados se isso não ocorrer. Professores com estima elevada, com orgulho do trabalho que fazem, professores que valorizam a alfabetização, professores alfabetizadores a quem se reconhece um status especial na nossa sociedade, é fundamental para a educação de qualidade. Essa lei significa muita coisa. Ela nos ajudará a ampliar o acesso a creches e a educação infantil. Em parceria com os prefeitos, nós poderemos ir muito além das 6.000 creches públicas que estamos espalhando pelo país. Poderemos também acelerar a implementação do Pacto pela Alfabetização na idade certa. Nós não podemos conviver com índices de 35% de não alfabetização até os 8 anos de idade. Esse é um requisito fundamental para que nenhuma criança brasileira fique para trás em seu processo educativo. Graças a esses recursos que foram aprovados, nós vamos dar um salto na implementação do ensino em tempo integral, que também é caro. Hoje, nós temos o ensino em tempo integral sendo introduzido paulatinamente em 50.000 escolas. Vamos chegar a implantar em 60.000 escolas até o final de 2014, mas sabemos que é necessário recursos para melhorar a qualidade dos 2 turnos. Sabemos que é necessário recursos para que a regra seja: nenhuma escola no Brasil do ensino fundamental e médio sem 2 turnos, que é o que caracteriza as escolas pelo mundo afora nos países desenvolvidos. Outro fator fundamental é a requalificação do ensino médio em nosso país, inteiramente articulado ao ensino profissionalizante também, com laboratórios de qualidade, com acesso a técnicas pedagógicas inovadoras. Ampliação do acesso à universidade e à pós-graduação, assegurando a qualidade necessária para a produção científica, para a geração de tecnologia e a incorporação de inovações. Por isso, nós sabemos que professores valorizados, educação de qualidade desde a pré-escola, ensino integral são algumas das demandas e dos desafios que nós vamos ter de enfrentar para mudar o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Nós sabemos que vários desses fatores são necessários para que a gente ataque a desigualdade pela raiz. A gente sabe disso em relação à creche, à alfabetização na idade certa e à educação em tempo integral. E eu queria constatar algo.
a partir de hoje, os horizontes se abrem por conta dessa nova lei, porque uma lei tem esse poder de abrir horizontes, abrir perspectivas. Nós sabemos que nós podemos, agora, oferecer o Pronatec de forma estável, sustentável, permanente e contínua, o que é necessário para que o Brasil tenha um diferencial nessa área e que esse diferencial signifique melhores empregos, melhor qualificação, maior capacidade do país de se afirmar no mundo e de competir. Eu tenho certeza que nós vamos, com esses novos recursos, continuar interiorizando as universidades, ampliando as escolas técnicas e os institutos. Nós chegamos, nesse momento, a um processo que se conjuga muito bem com a educação e os recursos do pré-sal. E esse processo é a necessidade de nós darmos um salto de qualidade na qualidade do ensino no Brasil, para podermos dar um salto também na qualidade de toda a atividade, né, da criação científica até a economia. Nós sabemos que o brasileiro precisa estudar mais. E nós sabemos que os brasileiros têm demonstrado que querem estudar mais, sobretudo os nossos jovens. É por isso que eu considero que é uma questão de emancipação esse processo de destinação desses recursos do pré-sal e do petróleo, porque não é só os recursos do pré-sal, do pós-sal também estão destinados, que vão permitir que a gente amplie a qualidade, aliás, amplie o acesso e melhore de forma significativa a qualidade do ensino do Brasil. E eu queria dizer uma coisa para vocês, é que o conhecimento que permitiu que nós destinássemos esses recursos para a educação foi o próprio conhecimento. Foi o que nós acumulamos de conhecimento, porque a descoberta das reservas do pré-sal e também a do pós-sal, as antigas, elas têm a ver com o desenvolvimento autônomo da capacidade do Brasil de achar petróleo, de prospectar e explorar petróleo. Não é trivial. Pelo contrário, não diziam que não existia. Não havia tecnologia de explorar petróleo em zona marítima. Nós construímos isso. Então, é muito interessante que aquilo que foi produzido pelo conhecimento seja destinado para o conhecimento. É importante a gente lembrar que esse fato, o fato de nós termos criado as condições para descobrir o petróleo no pré-sal, nos impôs dois grandes desafios. O primeiro desafio é que nós tínhamos de nos habilitar para explorar petróleo numa lâmina d'água muito profunda. E isso implicava em grandes desafios, tanto por conta da pressão quanto por conta da temperatura. E, ao mesmo tempo, além de nos capacitarmos para explorar, nós tínhamos de desenvolver uma indústria nacional de fornecedores de equipamentos e serviços e também naval. Por quê? Nós tínhamos de evitar, não é só a doença holandesa, mas o petróleo tem uma característica terrível, que é a chamada maldição do petróleo, que é assim: país rico em petróleo, povo e nação pobres, que é a característica de muitos países. E nós não podíamos nos dar ao luxo de não termos uma indústria para além do petróleo. Esse é um país complexo, esse é um país industrializado. Por isso, uma indústria de fornecedores e uma indústria de serviços e uma indústria naval é condição para o desenvolvimento independente, autônomo desta riqueza, sem o que nós não a capturaremos. E aí eu estou dizendo uma coisa que é a seguinte: não basta
não basta só o fundo social e não basta só os royalties. Além disso, o Brasil tem de gerar empregos na área do petróleo, tem de gerar indústria na área do petróleo, tem de ser capaz de prover serviços na área do petróleo. Nós não somos uma economia primária de commodities, nós somos um país com uma indústria muito relevante. Portanto, esse era o primeiro desafio. E o segundo é esse que nós estamos aqui hoje. É que também esta riqueza é finita. E essa riqueza finita tem de ser transformada em algo perene, que deixe frutos que sejam carregados por cada um de nós, e isto só a educação consegue. Nós vencemos muitos desses desafios já, e teremos de vencer outros tantos. Mas é importante dizer, por exemplo, que nós demos um salto na indústria naval. Eu que vi estaleiro coberto de grama, onde não se produzia uma plataforma, porque se dizia que o Brasil era incapaz de produzir plataforma. Eu quero dizer a vocês que talvez seja uma das melhores conquistas do Brasil, ter voltado a ter condição de não só explorar petróleo em águas profundas, mas produzir plataformas. E agora, um passo nós damos para além desse, produzir educação com os recursos finitos que saem lá do fundo do mar. Reduzindo desigualdades, porque nós temos de ter certeza de uma coisa. Com essa opção que nós fazemos pela educação de qualidade, nós vamos tornar irreversível o processo de redução das desigualdades em nosso país. Só isso tem a condição de tornar inteiramente irreversível. E nós estamos falando dos próximos 30, 50 anos. Nós não estamos falando só de 2014. A boa notícia é que estamos falando de 2014, né, André? Estamos falando de 2014. Mas a excelente notícia é que estamos falando também dos próximos 35 anos, no mínimo. E aí eu queria dizer para vocês, é verdade que explorar petróleo traz um grande legado. Acúmulo de reservas, nós vamos ter muitas reservas. Percentuais mais elevados de crescimento do PIB, principalmente se você tiver essa indústria de fornecedores e serviços. Mas, sobretudo, eu acho que vai trazer a grande transformação, é o que nós vamos ser capazes de fazer na área de educação. Eu queria dizer para vocês que isso significa recursos no curto, no médio e no longo prazo. Isso significa que é muito difícil falar nos números, porque os números são cifras que a gente tem dificuldade de imaginar, porque se eu falar para vocês aqui que é 112 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, só dos royalties, e se falar para vocês que do fundo social, só o campo de Libra, a gente calcula algo em torno de 368 bilhões de dólares nos próximos 35 anos para o pré-sal e outro tanto para a poupança, também são números muito volumosos. Mas eu acho que o que fica é isso, é tornar irreversível a superação da desigualdade em nosso país, nos termos que este país que foi escravista ainda mantém. E vão transformar esses recursos. Vão transformar o Brasil. E nós vamos assegurar com esses recursos um patamar de desenvolvimento bastante similar ao dos países desenvolvidos. E eu queria dizer o seguinte, essa transformação está ocorrendo porque nós, aqui presentes, nós todos acreditamos nesse país e no seu povo. Vai acontecer porque quando diziam que o Brasil não tinha tecnologia para lidar com o pré-sal, nós acreditamos
que o país tinha tecnologia para lidar com o pré-sal. Quando afirmaram que o pré-sal era uma fantasia ou um sonho para daqui a 2 ou 3 décadas, nós dissemos que não, que tinha de ser agora. Estamos provando que o pré-sal é para agora. Já tem 4 campos em exploração e o campo de Libra será agora licitado em outubro. Libra e os campos de Franco e de Lula são os 3 campos em que foram descobertas as maiores reservas de petróleo no mundo nos últimos 10 anos. É importante a gente ter essa dimensão. São 3 campos que têm as maiores reservas ocorridas no mundo nos últimos 10 anos. E eu queria dizer o seguinte, também nós optamos por um regime, que é o regime de partilha. Esse regime de partilha, ele é adequado quando se tem certeza da quantidade de reservas que você possui. E justamente quando se tem essa certeza, é bom que você partilhe os frutos dessa riqueza através dos recursos em óleo, em petróleo. Nós vamos ter esses recursos dessa proporção justamente por conta do regime de partilha. E, sobretudo, eu queria dizer uma coisa. A lei que nós sancionamos hoje, ela tem um outro condão. Ela tem o condão de aumentar e de reafirmar, nessa semana da independência, a independência também do nosso país. Por quê? Porque eu tenho certeza que com educação de qualidade, todos os brasileiros serão mais independentes, livres e felizes. Eu espero. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de sanção da lei que destina os royalties da exploração do petróleo para educação e saúde. 75% dos royalties vão para a educação e o restante